Em poucas palavras, um oferecimento da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Olá, ouvintes, é bom estar novamente aqui com você para mais uma edição do programa que tem edificado tantas pessoas. O que o senhor acha disso, pastor? Eu acho muito bom. Acho um privilégio grande participar desse programa que, como você disse, tem abençoado a vida de tanta gente, Denis. E eu estou feliz que a gente continuou o programa aqui em Recife, não é? Durante um tempo ele foi oferecido pela Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, foi uma grande bênção até hoje. Eu, graças a Deus, porque a Igreja de Goiânia apoiou esse ministério e através dele nós pudemos alcançar tanta gente. E agora a Primeira Igreja do Recife abriga o programa e permite que nós continuemos, não é? E apareceu você para substituir o nosso querido Natsan Matias, que por conta da distância, né, morando em Goiânia e eu estando em Recife, dificultava bastante a composição do programa. Então, graças a Deus por homens como você, Denis, homens como Natsan, que nos ajudam a manter esse programa e fazê-lo chegar a tantas pessoas que precisam de orientação e de ajuda. E eu quero agradecer pela confiança em mim, pastor. Não sei se você vou estar à altura. Eu acho que está, sim. Manda aí, o que é que tem para hoje? Pastor Augustus, a pergunta de hoje chega a mexer com o nosso sentimento de autopreservação. E ela vem do Arthur Daniel Lopes. Ok, Arthur, nossa saudação para você, desde já. Ele comenta o seguinte: em Romanos 13, a Bíblia diz que devemos nos submeter às autoridades superiores. O mesmo se aplica para quem vive na Venezuela numa ditadura que só traz fome, miséria e sofrimento, pastor? Muito boa pergunta, não é? Bem relevante e bem atual para o momento. É verdade. Que nós vemos agora está acontecendo lá na Venezuela, com o governo do Nicolás Maduro, né, todo o sofrimento que tem trazido para a população. Nós vamos ler o texto, eu acho melhor começar assim. Vamos ler o texto lá de Romanos 13, para que a gente tenha como base a palavra de Deus para responder essa pergunta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É um texto pesado, né, Denis? É verdade. Veja só, vamos tentar entender aqui. Na época que Paulo escreveu essas palavras, o governante de Roma era o imperador Nero, que era um imperador perverso, era mau. Vai ser Nero que começa as perseguições contra os cristãos, uma onda de crueldade contra os discípulos de Jesus Cristo. E mais adiante, Paulo vai morrer exatamente nessa perseguição promovida por Nero, que era o governante à época em que ele escreve isso aqui. Ou seja, mesmo que Nero estivesse no poder, ainda assim o apóstolo Paulo reconhece que ele está no poder porque Deus o colocou ali. Por isso que ele diz que o homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, todo o poder de governo, ele emana, na verdade, de Deus. Os governantes governam porque Deus os colocou ali para fazer o que Paulo diz aqui, para punir os maus e para permitir que os bons, os honestos, os cidadãos de bem, promovam o seu trabalho, trabalhem e ganhem o seu pão com tranquilidade.
Então, a ponto de Paulo dizer que quem resiste à autoridade, ele, na verdade, está resistindo a Deus. E diz também que a autoridade foi constituída, aqui que é o ponto, como ministro de Deus para o teu bem. E se você fizer o mal, tenha medo, né? Porque a autoridade traz a espada para castigar o mal. E por isso também Paulo diz que a gente tem que estar sujeito. Agora, vamos ver o que é que esse texto quer dizer. O que Paulo está querendo dizer aqui nessa passagem é que Deus, quando organizou a sociedade, ela organizou com base na autoridade. Então Deus instituiu governos na sociedade, da mesma forma que ele instituiu na igreja pastores e presbíteros para governar a igreja, e na família ele colocou o homem como líder espiritual, cabeça da sua esposa e responsável diante de Deus pelo andamento da família e do casamento. Então essa é a maneira de Deus organizar a sociedade humana, estabelecimento de poderes e autoridades para que promovam a ordem, o bem-estar, que desenvolvam condições para que a sociedade, a família e a igreja progridam, cresçam, e ao mesmo tempo a tarefa, o dever da autoridade é coibir o mal, punir os malfeitores, corrigir os erros, impedir que a maldade se alastre, passar boas leis que inibam os criminosos e que permitam que o bem avance e assim por diante. Então é isso que Paulo está dizendo. Então há governantes ímpios, governantes que são maus, mas que passam leis que são corretas, elas não são contra a palavra de Deus. Há legislações que são boas. Por exemplo, eu sei que há no mundo, nem todos os presidentes e governantes e reis que há no mundo moderno hoje, eles são tementes a Deus. Entretanto, o país tem uma legislação boa, tem regras boas, tem leis boas, não é? Então, nem sempre o fato de que o presidente, o rei, o soberano, o magistrado, o fato de que ele não é temente a Deus, nem crente a Deus, não quer dizer que eu não deva obedecer às ordens e os mandamentos, as leis, os estatutos, as regras que são passadas, uma vez que elas sejam justas, né? Sejam corretas e boas. Então, Paulo não está querendo dizer aqui que se um governante ele não é crente ou temente a Deus, nós não deveríamos obedecê-lo, né? Porque Deus levanta mesmo pessoas ímpias para exercer o governo. O que o texto também não quer dizer, isso aqui que é importante, Denis. Paulo não está aqui com isso dizendo que os cristãos devem obedecer cegamente a todo governo. Por quê? Embora ele não diga isso aqui, mas está claro da própria história de Paulo e da história dos apóstolos e de exemplos do Antigo Testamento. O exemplo do Antigo Testamento que eu quero trazer aqui é o exemplo daquelas parteiras lá do Egito que desobedeceram a ordem de Faraó de matar os meninos. Faraó passou uma ordem injusta, cruel, maligna, demoníaca, de que toda criança que nascesse de entre os israelitas, todo menino, fosse morto. E as parteiras desobedeceram. Foi por isso que Moisés se salvou, não é? E diz lá que Deus abençoou as parteiras, exatamente porque elas não obedeceram àquela norma injusta passada pelo Faraó. No Novo Testamento, nós encontramos os apóstolos desobedecendo ao Sinédrio, que era a maior autoridade entre os judeus. O Sinédrio determinou: vocês não vão falar em nome de Jesus Cristo, vocês estão proibidos de falar. E eles desobedeceram, continuaram falando, dizendo: importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, no caso de governos injustos, que passam leis injustas, que vão contra a minha consciência, que vão contra a minha fé, ou que vão contra a dignidade do homem, então eu creio que o cristão ele está autorizado a desobedecer, ele está autorizado a resistir, porque a lealdade e a consciência do cristão estão cativos a Deus. Deus é que é o soberano Senhor de todas as coisas, e quando as autoridades constituídas por Deus, elas abusam desse poder e elas exigem e pedem coisas que Deus não pediria, que Deus não quer, que vai contra o caráter e a vontade de Deus, então eu não somente posso, mas é meu dever resistir.
Agora, essa resistência, Denis, ela tem que ser da maneira correta. E aqui que há a diferença entre o cristão e o não cristão. O não cristão, ele vai pegar em armas, ele vai planejar a morte do governante, ele vai participar de atos de violência, de depredação e atos terroristas para tentar subverter o governo pela força, não é? O cristão não pode participar disso, porque ele não vai corrigir um erro através de outro. Aqui, por exemplo, cito a resistência evangélica na Alemanha, quando Hitler era o imperador supremo, o governante supremo. Havia uma ala da igreja que fazia resistência a Hitler. E havia uma ala mais radical que chegou a planejar, participar de um atentado para tirar a vida de Hitler. Entre eles, o famoso teólogo pastor Dietrich Bonhoeffer, que acabou preso e depois foi executado. Então, eu, com toda a admiração que tenho pelos escritos de Bonhoeffer, as cartas da prisão que ele escreveu, os livros que ele escreveu ali, a sua disposição heróica de lutar pela verdade de Deus e pelo bem da sociedade, mas eu creio que ali foi um engano participar de um complô para matar Hitler. Isso não compete a nós fazer, como cristãos, não nos compete. Então nós podemos resistir, mas da maneira correta, sem participar de atos violentos, sem participar de depredação, sem participar de todas essas coisas que a própria palavra de Deus nos condena. No caso, pastor, o cristão deve utilizar todos os recursos legais permitidos, né? E quando não há esses recursos, ele pode participar de greves, ele pode participar de passeata, ele pode... Pacífica, no caso. Pacífica, né? Ele pode participar de manifestações, né? Desde que não envolva violência e atos depredatórios e tudo mais, né? Acima de tudo, ele tem que orar pelas autoridades, porque, infelizmente, movido assim pela angústia, né? pela raiva contra o governante, as pessoas não oram nem mais pelos governantes. Teve uma época aqui no Brasil, né? Não vou citar quem era o governante, que a população estava toda revoltada com o presidente, não é? E eu perguntava para alguém, você está orando pelo presidente? Aí a pessoa dizia, mas orar por essa pessoa? Não oro de maneira nenhuma. Mas claro que tem que orar, não é? Porque apesar de tudo, a pessoa ainda está em autoridade e a Bíblia manda que a gente ore pelas autoridades constituídas. Então, orar pelas autoridades. Eu creio que o cristão está livre para desobedecer ordens e leis que são contrárias a Deus, como aquele exemplo que nós lemos no Antigo Testamento e no Novo. Se o governo brasileiro, por exemplo, passar uma lei, como agora, nesse momento que nós estamos aqui conversando, Denis, essa questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, a questão da criminalização da homofobia. Então, eu sou contra a homofobia, não é? Eu creio que nós devemos coibir todo insulto, agressão e violência à pessoa que se assume homossexual. Mas isso, se o governo vier a passar uma lei dizendo assim, que eu não posso mais me manifestar, dizendo que eu, respeitando a pessoa do homossexual, mas eu discordo da prática e que para mim essa prática é contrária à palavra de Deus, eu vou desobedecer, né? Porque a minha consciência está presa à palavra de Deus, né? Essa lei da mordaça não vai amordaçar nem a mim, nem outros pastores que vão querer pregar todo o conselho de Deus em amor, em respeito, não é? Respeitando a pessoa humana, que é aquele que se assume homossexual, mas é uma lei que vai tirar minha liberdade de consciência e de expressão, que é um direito civil fundamental, não é? Então, em casos assim, eu creio que nós estamos desobrigados de obedecer. E vamos pagar o preço, é claro, né? Porque vai ter perseguição, vai ter tudo mais. E nessa hora que vai ter a separação do joio e do trigo, né? E também compete à igreja pregar o arrependimento, chamar os governantes ao arrependimento, chamar o povo ao arrependimento, né? E dizer que em Deus existe perdão, que existe restauração e Deus pode resolver todas estas coisas. Enfim, essa resposta que eu dou aí ao nosso consulente, não é, dizendo que como deveria proceder em casos de governo como a Venezuela. O caso é extremamente complicado, a gente ora para que Deus tenha misericórdia daquele povo, o povo querido venezuelano, da igreja que está lá na Venezuela, que está sofrendo também, para que Deus possa trazer tempos de paz e tranquilidade.
Então, pastor, fica claro que, em primeiro lugar, devemos orar e permanecer orando. Permanecer orando todo o tempo, ainda que o presidente seja Nicolás Maduro. Ok. Quais são as suas palavras finais, pastor? A palavra final que eu daria é aquela que nós encontramos em Romanos. A quem honra, honra, a quem respeita, respeito. Nós podemos discordar do governo, mas façamos isso com respeito. Eu vejo muito insulto, né? Muito deboche dos crentes, né, no meio evangélico contra governantes que não são bons. A gente pode expressar nossa insatisfação, mas de maneira respeitosa, né? De maneira respeitosa, como manda a palavra de Deus. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.